E agora, pessoal, eu chamo para o palco novamente o Paulo Garcia, nosso CEO, para apresentar o resultado da segunda edição da pesquisa do Pricing Censo, onde a gente explora, né, entende um pouquinho melhor sobre o cenário, os desafios, as oportunidades ali dentro do pricing. E esse ano a gente expandiu um pouco mais, né, trazendo então resultados também da indústria e da farmácia, além do varejo, e a gente, né, conseguiu aí uma série de respostas aí, e o estudo está bem interessante. Então, Paulo, agora é com você. Pessoal, vamos lá. Fizemos um primeiro estudo ano passado, Pricing Censo, qual que é a realidade do pricing no Brasil. E muito na ótica, obviamente na ótica, de quem está respondendo. Né? A resposta, o conjunto de resposta ele foi bastante heterogêneo, então não só em relação aos segmentos do varejo da indústria que responderam, mas também em relação às pessoas, aos cargos, vou mostrar isso um pouco adiante. Mas é um material muito rico, que aqui a gente tentou consolidar uma partezinha pequena para poder em pouco tempo mostrar para vocês alguns dos achados que nós tivemos e obviamente teremos o maior prazer de compartilhar isso depois na íntegra com detalhamento de todos os setores e, enfim, todas as respostas que nós tivemos lá. Bom, uma historinha rápida. Hoje eu tô bom de contar a história, né, pessoal? Mas quem sabe quem que é esse cara aqui? Esse cara aqui, quem teve no evento ano passado, eu contei essa mesma história, mas vou contar para vocês de novo. O nome dele é John Wanamaker. E ele é tido por muitos como o inventor do preço. Cara, alguém inventou o preço? Pois é, as coisas são inventadas, né, gente? Pensa que antigamente tinha escambo, não tinha nem moeda, as coisas vão evoluindo. E esse cara tinha essa loja de departamento desse tamanho aqui, onde toda a negociação era ali, no fio do bigode. Consumidor-vendedor. Quanto custa? Esse chapéu é tanto. Não, mas eu quero pagar tanto. Negocia, vai, tal, leva. E por que que ele é conhecido por muitos como inventor do preço? Porque esse cara, ele era um cara que acreditava bastante em Deus, e por acreditar bastante em Deus e ser um ótimo vendedor e um ótimo cara de marketing, ele falava que todos tinham que ser iguais perante a Deus. Logo, tinham que pagar a mesma coisa. Só que junto com isso ele falou, então eu vou falar para todo mundo quanto custa. E de quebra eu vou inventar uma parada mais legal ainda, que é a tal da promoção. Porque eu vou anunciar por quanto era e quanto vai ficar. Isso mudou muito na história para a gente chegar até onde a gente chegou hoje. Isso aqui foi uma coisa que ele literalmente fez nessa loja lá atrás, quando a gente tem uma mudança, uma evolução da humanidade como um todo, e hoje a gente chega em 2024. E a gente está falando de pricing, a gente está falando de processo, tecnologia, a gente está falando do quanto isso evoluiu. E aqui a gente vai ver um pouco de como que é o nosso cenário hoje. Sem dúvida, o Brasil está num momento de amadurecimento, quando a gente fala de precificação inteligente, várias oportunidades estão surgindo, mas é muito interessante ver que muitas coisas já estão na nossa realidade, coisas que 10, 20, 30 anos atrás talvez a gente achasse algo impensado. Vou passar com vocês hoje um pouco da amostra, metodologia, vamos falar sobre dados, sobre pessoas, time, processo, ferramentas, promoções, omnicanalidade, resultado geral, né? Resultado em termos de rentabilidade, o quanto que o pessoal acha que isso está de benefício ou não, e algumas oportunidades e conclusão. Começando pela parte de coleta e análise de dados, pessoal. Falando um pouco, do nosso espectro aqui, nós tivemos uma pesquisa quantitativa e investigativa, mais ou menos 250 respondentes, 243 para ser exato, áreas de pricing, compras, comercial, marketing, diversas áreas, e dos segmentos alimentar, farma, indústria, CPG e os que atendem esses principais canais, alguns home centers também participaram. A segmentação foi essa, tá, pessoal? Então, a nossa apresentação aqui hoje, vocês vão ver que ela é bastante dedicada ao varejo alimentar, porque foi a maior parte dos nossos respondentes, mas a gente vai falar de varejo como um todo, e por fim nós vamos falar um pouco sobre a indústria também, dos nossos 243 respondentes. Começando pelos resultados, falando primeiramente de dados externos. Quanto que é relevante o monitoramento da concorrência e como que esse monitoramento é feito hoje? Então a gente tem aqui um destaque para 50% da base de respondentes com pesquisa de campo própria e 50% com softwares e apps de dados do mercado. E aqui você tem
outras quebras, mas no geral tem uma grande busca por dados externos e você ainda tem muita gente se virando por conta. Isso chama atenção porque a gente sabe quão dificultoso é esse processo hoje em dia. Falando um pouco sobre dados internos, quais dados são relevantes, quais dados são analisados? Então, foi até chocante ver que dados históricos a gente não sabe com qual qualidade e qual método, né? Isso é algo sem dúvida que a gente pode aprofundar nas próximas, mas existe essa meticulosidade hoje, então 67% analisam. E uma coisa que chamou a atenção é sugestão de preços de fornecedores. 15,2% dizem apenas que é de altíssima importância. Então hoje se fala muito de JBP, a indústria e o varejo são parceiros entre si, mas no final do dia o que a indústria está colocando como estratégia, essa aqui é a relevância que o varejista está enxergando ali na ponta. E outra coisa que chama atenção também é a parte da previsão de demanda, que a gente vê um aumento em redes maiores. 33% valorizam a previsão de demanda, ao passo que as menores apenas 10%. Um pouco do que o Bruno acabou de falar aqui para vocês, que obviamente conversa com pricing, então as redes maiores entendem que isso tem que ser levado em consideração conjuntamente. Falando um pouquinho dos nossos achados de pessoas e time. Esse aqui é bem legal. Quem que toma decisão de preço no varejo? É o comercial? É o pricing? É o dono? É a Infoprice? Não é a Infoprice. Isso é uma pergunta que a gente faz muito, a gente monitora mentalmente muito e a gente sabe que vocês têm essa mesma dúvida porque cada um tem a sua realidade. E aqui a gente pôde ver. A gente tem em verdinho a área de inteligência de mercado e aqui nós temos o tamanho das lojas. O que a gente pode ver é que existe uma presença de inteligência de mercado de uma forma geral e você vê uma crescente clara de uma área de pricing dentro das empresas conforme o seu tamanho aumenta. O que foi até um choque para nós, porque a gente sabe que diversas empresas há poucos anos atrás não tinham área de pricing. Então, isso aqui foi bastante curioso. Então, quanto maior fica, mais especializado fica. E aqui um pouco de qual é o tamanho do time, tanto para análise quanto para execução dos preços. E a gente vê uma predominância clara aqui de times, vamos chamar de times médios, 2 a 4 colaboradores, tanto para análise de dados quanto para definição dos preços. Falando um pouquinho de processos e ferramentas. Como que cada um precifica? Então aqui nós tínhamos como objetivo entender qual que era, na verdade, mais a ferramenta de amparo. Se era o cheiro, se era uma planilha do Excel, um grande Excel, se era algum software específico, se era o RP. E aqui a gente consegue ver que planilhas tiveram uma redução, isso aqui na verdade comparativo com o ano passado, mas o que a gente consegue perceber claramente aqui também é que essa fatinha verde aqui, que são os RPs, o nosso RP tem a funcionalidade, ele tem uma decrescente conforme a rede vai ficando maior. Por quê? Porque, na verdade, também tem uma questão de entendimento, né? O que é ter essa funcionalidade, porque, obviamente, todo RP precifica, senão não seria um RP, então em algum lugar lá você tem que colocar o preço, mas o quanto, de fato, ele é uma solução dedicada para o resultado de pricing. E aí, obviamente, a gente vai ter uma questão do entendimento de, eu acho que aqui na minha empresa o RP faz sim ou não, e a gente vê também um movimento de RPs querendo ter soluções de pricing, ou pelo menos melhorar a oferta do que eles têm já de módulo hoje. Mas, obviamente, existem empresas como nós, que são empresas especialistas, que acabam sendo as empresas que acabam atendendo aí os varejistas conforme eles evoluem nessa jornada e conseguem ganhar uma escala um pouco maior, não que a gente não atenda os menores. E quando a gente fala de software de pricing, pegando na nossa base quem se declara maduro, entendendo de um mesmo substrato dos que já olham dados da concorrência com aplicativos e outras coisas, a gente vê uma certa incoerência, porque dessa galera que se declara madura em pricing, uma boa parcela não é amparada por solução nenhuma. Fazem precificações manuais, usam planilhas, totalmente manual, né? Então existe um grande grupo que se declara
com uma certa maturidade, mas na prática a gente vê que os dados não confirmam essa relação. E aí, falando um pouco de conhecimento técnico também, a gente ter aqui uma valorização grande para algumas táticas como clusterização, como regras e limites, mas uma boa parte que se quer dar uma relevância para isso. E na teoria, né, na literatura, micro-marketing pricing strategy, quando você fala isso, você quer dizer que tem um micro-universo para cada loja. Porque cada loja está inserida num bairro, numa demografia, ela tem um público diferente, ela tem um consumidor distinto. Então, não há razão para que uma questão matemática, ela, exceto a razão operacional, antes que eu conclua, a gente deve se tratar da mesma forma, porque você consegue, obviamente, tirar um resultado maior quando você entende aquele micro-universo, a micro-região que cada uma está inserida. E outra coisa que nos chama a atenção também é que apenas 22% dos nossos respondentes trabalham com sensibilidade de preços, que foi o que eu comentei no primeiro momento que eu tive aqui com vocês, que é um fator crucial quando a gente fala de pricing. Então, sem sombra de dúvida, a gente tem um bom espaço aqui para evolução. Falando um pouco sobre precificação baseada em valor ou baseada em custos, quando você fala de precificação baseada em valor, isso aqui, obviamente, estou falando muito obviamente, vou parar de falar obviamente, é sinérgico quando a gente fala de sensibilidade. Então, custo todo mundo entende, porque o custo bate na sua cara, o boleto chega para pagar, a indústria vai lá, chega, tem que pagar, tem que vender, então você tem que, né, fazer com que essa balança feche. Mas qual que é a percepção de valor do teu cliente? Então, isso aqui há um grande espaço para trabalho e o custo acaba predominando em empresas de maior porte, né? Mas quando a gente olha para as definições estratégicas, que foi uma outra pergunta que a gente faz no questionário, a gente vê que a dor ela é preponderante por menor, obviamente, né? Ele está ainda numa questão subsistencial ali. Falando um pouquinho de estratégias de precificação. Então, hoje nós temos aqui um destaque para a definição de preços competitivos e rentáveis. Todo mundo valoriza e gostaria de chegar no santo grau dos preços competitivos e rentáveis, que a gente sabe que é um grande desafio, porque como que eu vou ser competitivo, muitas vezes abaixando o preço e ainda assim fazer com que eu tenha uma rentabilidade? E a resposta é, vamos parar de olhar para um SKU específico, vamos tentar entender um pouco melhor do comportamento, conceito de cesta, que eu mencionei anteriormente, e com isso a gente consegue ter essa equação, mas isso aqui é o que todo mundo acaba dando com a cabeça na parede, né? Porque todo mundo quer, mas é o que é difícil de fazer. Um dos principais desafios. E aqui falando sobre o nível de importância para a determinação de preço, o que eu comentei anteriormente, a gente tem todo mundo buscando aqui uma margem de lucro saudável, mas também tem uma boa parte que busca uma competitividade, e a competitividade ela fica à frente em destaque, principalmente para os varejos que são maiores. Falando um pouco sobre clusters de preço, pessoal, isso aqui é super interessante também. Então, a gente tem hoje uma definição de lojas concorrentes sendo feita 25% com a avaliação do gerente da loja. O gerente da loja fala, é aquele ali. Apenas 26% olhando para os dados de consumo dos clientes, perguntando para os clientes, meu amigo, se você não compra comigo, onde você compra? Existe processo, existe estrutura, existe ferramenta para fazer isso. E não é nem a Infoprice que faz, mas nós temos parceiros que fazem isso conosco. Olhando para os próprios dados de pesquisa, de preço, e dados georreferenciados. Então isso aqui, sem sombra de dúvida, é uma grande oportunidade. Esse cara ele acerta bastante, tá? Mas esse resultado aqui ele pode ser surpreendente. E aí, pessoal, saindo um pouco do feijão com arroz e indo para alguns pontos de destaque. Omnicanalidade, que como eu falei, já é a nossa realidade. Hoje nós temos aqui apenas 11% de toda a nossa base falando que não possui outros canais de venda. E dos que possuem canais de vendas e possuem preços iguais nos outros canais, a gente tem aqui cerca de 60% das empresas com praticamente os mesmos preços em todos os canais. Então não há uma diferenciação. A gente vê muitas vezes uma diferenciação para promoção, a gente repara que tem preço menor para o aplicativo próprio, às vezes o preço maior um pouco para o marketplace de terceiro, porque ninguém quer ser sócio do iFood. Mas é muitas vezes um bem necessário, o cara traz venda para vocês. E
Omnicanalidade, realidade pura já no Brasil, pessoal. Falando um pouco sobre promoção. Brasil é o país da promoção. Então aqui a gente tem que ações promocionais são incentivadas majoritariamente por estoque elevado, bastante por verba de incentivo, novos produtos menos e aumento de tráfego menos. Então, verbas de incentivo com certeza ganham um destaque bom aqui, mas estoque elevado, aqui tem o pessoal da Nexelo aqui, tem o pessoal da Kicker. As coisas de fato andam juntas, né? Vocês vão ouvir isso aqui bastante hoje ao longo do dia. Frequência de planejamento das ações promocionais. Então, nós temos promoções que são pensadas diariamente em 40% dos nossos casos, dos nossos respondentes, e o tempo para planejamento. Aqui existem ações que, obviamente, elas tomam mais tempo, e aqui com destaque para entre 1 e 3 semanas. Então, quando você vai fazer uma campanha, vai fazer um tabloide, vai fazer uma questão do seu calendário, vai fazer festa junina, vai fazer tal, obviamente você vai tomar mais tempo, mas tem muita gente que já está com uma prática de promoção diária. Isso é interessante de ver, e eu fico me perguntando quanto isso é de fato bem feito na prática. Se você tem aqui que vários desses não tem um amparo necessário. Então, como é que é? No olho, porra, abaixa o preço. O gerente da loja liga e fala, o cara colocou um cartaz ali na frente da loja que tá vendendo a cerveja tanto, tem que abaixar o preço. A gente sabe que muito disso acontece ainda, mas efetivamente acontece. E falando por fim aqui, pessoal, de resultado, isso aqui foi um finding interessante porque não adianta nada você colocar uma ferramenta e torcer para que tudo dê certo se você não fizer a lição de casa como empresa, se você colocar as pessoas corretas, se você tiver a gestão do time, enfim, tocar como qualquer outra coisa, né? Você precisa não simplesmente apertar um botão. Então nós temos aqui impacto e margem de lucro, nós tivemos impacto negativo em várias empresas trabalhando com pricing hoje. Então isso aqui é bastante relevante, né? Chama atenção. Como fazer todo um trabalho e no final você ter um resultado negativo. A gente tem que fugir disso aqui. Como que a gente faz para fugir disso aqui? Beleza? E aí, falando rapidamente, pessoal, da indústria, aqui nós fizemos um comparativo indústria e varejo para mostrar quais são as formas utilizadas de ferramenta, processo na precificação. Então, a gente tem aqui em verdinho, o nosso RP tem essa funcionalidade. Nós utilizamos um software de precificação integrado ao nosso RP e um software não integrado ao nosso RP. E nos chamou a atenção que da nossa base, o número de varejista é bem maior do que o número da indústria. E aqui cabe um disclaimer, né, pessoal? Nossa base ela é muito mais rica, como vocês puderam ver no início, muito mais rica em varejistas. Então, talvez a amostra que a gente tem ela não seja suficientemente boa para dar esse panorama da indústria, ainda que nós tenhamos aí um bom número de indústrias respondentes. Mas isso aqui nos chama bastante atenção também. E, olhando novamente para o que a gente já falou do varejista, o quanto que o varejista dá valor ou não, isso aqui estava naquele gráfico anterior, 67% entende que, o que tem de verba da indústria é super relevante para que eu possa fazer uma promoção. A indústria, ela tem, por sua vez, os seus times que vão analisar as estratégias de preço, dando um panorama rápido sobre pessoas também. Então, predominância de 2 a 4 colaboradores, isso aqui a gente viu tanto no varejista quanto no caso da indústria. E aqui a frequência de trocas de tabela. Mensalmente, bianual, anual, varia, é ótimo, semanalmente e 3 vezes ao ano. Então, 40% das indústrias trocam tabela da nossa base mensalmente. E tem um grande impacto na vida do varejista para as promoções quando você tem um incentivo. Então, juntando as duas coisas, obviamente, se eles trabalhassem de uma forma mais conectada aqui, eu acho que a gente poderia buscar um resultado mais legal para ambos. Bom, pessoal, conclusão. Ou não, sem conclusão. Acho que era o último slide. Era o último slide? Mas a conclusão, pessoal, é assim, como vocês podem ver,
todo mundo está num caminho, né? Está numa jornada aqui, a gente tem bastante espaço para crescer e evoluir como empresa, o varejista tem bastante espaço, a indústria, a gente queria muito poder detalhar um pouco mais para vocês, mas isso no estudo completo a gente solta, porque a gente vê que tem um grande espaço para crescer também, porque por estar inserido no meio, a gente conversa com várias indústrias, nós atendemos várias indústrias hoje, falando da Infoprice, com produto de monitoramento, mas a questão da precificação, o processo, a dificuldade, o dado externo, o dado interno, isso aqui é um grande desafio. Mas a gente fica muito feliz de ver evolução, a gente fica muito feliz de, numa janela de 12 meses, poder ver evolução e poder ver que desses 243 respondentes que nós tivemos, todos eles estão nessa jornada junto com nós aqui. Beleza? No final do evento ou posteriormente nas nossas redes sociais, a gente vai disponibilizar para vocês esse estudo completo, tá? Então não deixem de nos cobrar, ou no caso cobrar a Natália, porque ela que vai fazer isso. E obrigado novamente.